Bom, quando a gente está falando sobre educação, nós falamos em primeiro lugar de uma compreensão do que é o ser humano. Então, para eu poder entender como eu desenvolvo as potencialidades da pessoa, em primeiro lugar, eu preciso entender qual é a compreensão que eu tenho do que é uma pessoa. Então, nesse livro, especificamente, a Angélica faz uma descrição das várias abordagens, né, sobre a educação e como elas se correlacionam a essa compreensão do ser humano. Então, como é que o Platão via o ser humano? Platão via o ser humano como formado de corpo, como formado de alma e, de uma certa maneira, como se a educação passasse por um retorno a um ideal que ele se expressava, por exemplo, através da beleza da natureza. Nós sabemos que a nossa educação de hoje, ela se fundamenta a partir dessa revolução cartesiana que aconteceu, Descartes acho que foi em 1600 e alguma coisa, né? 1650, se não me engano, que ele viveu, do século 17, que é essa ideia de que a razão tem uma prepotência, uma predominância, é uma prepotência também, né? A razão tem uma predominância em relação a outros aspectos do ser humano, como os aspectos sensíveis, né? Ou os aspectos sutis da realidade. Então, a partir da compreensão que veio do iluminismo, da compreensão que veio através de Platão, se constituiu uma maneira de ensinar. Vocês imaginem que na Idade Média, por exemplo, onde existiam poucas escolas, né, onde o saber era restrito a algumas pessoas, o que era o mais importante? Era aprender a fazer o quê? Um ofício qualquer. Era aprender a fazer algo. Então, eu tinha um mestre que me ensinava um determinado ofício e havia uma transmissão daquele conhecimento de uma maneira até bastante individualizada, personalizada para aquela pessoa. Então, o foco era no aprendizado de algumas funções que permitiam a vida de seguir adiante. No entanto, com o passar do tempo, com a revolução cartesiana, nós tivemos uma compreensão da natureza e da vida que exclui completamente todos os aspectos sensíveis da pessoa. Então, olha para a nossa educação nos dias de hoje. O que a gente aprende? Matemática, física, português, história, geografia. Então, nós temos todo o conhecimento compartimentalizado em áreas de conhecimento bem determinadas e muitas vezes conhecimento que não servem para o nosso dia a dia. O que eu faço com a física que eu aprendi durante quantos anos na escola? 12 anos. A menos que eu siga uma carreira que utilize esse conhecimento, eu não faço nenhum uso desse conhecimento. No século XX surgiram várias teorias, várias maneiras de lidar com esse conhecimento. Primeiro, essa ideia de tentar melhorar os processos cognitivos, ou seja, como um aluno pode aprender melhor. E depois, com o desenvolvimento da compreensão de como funciona a cognição, né? Então vamos tratar das várias inteligências que precisam ser estimuladas no aluno. Né? Então a gente teve aí, por exemplo, a teoria do Howard Gardner, dessa ideia de que existem inteligências múltiplas, que eu preciso então trabalhar a inteligência espacial, a inteligência lógica. Depois, mais tarde, a gente chegou até na ideia da inteligência emocional, né? Com Daniel Goleman, já bem recentemente no final do século XX. Então, ainda continuam sendo uma ideia de desenvolver as capacidades humanas. O que acontece em relação ao Bert Hellinger? Bert Hellinger, sobre esse assunto, o livro mais importante que ele escreveu não está editado em português, que se chama An Education of Our Time, né? A educação do nosso tempo. E nesse livro, ele menciona esse segundo livro que está editado em português, que é Olhando a Alma das Crianças, e, por incrível que pareça, um terceiro livro que a gente já viu aqui nesse curso numa outra aula, que são As Igrejas e Seus Deuses. Por quê? Porque para ele, a educação
se relaciona com os aspectos sutis, com a dimensão que ele chama espiritual da realidade e com a consciência. Então ele fala desses 3 livros, An Education of Our Time, Olhando para as Almas das Crianças, e A Igreja e Seus Deuses, como a trilogia onde ele trabalha, onde ele explica, onde ele desenvolve o tema da consciência. Ou seja, quando a gente fala da contribuição da Hellinger Ciência para a educação, nós estamos falando em primeiro lugar de uma nova visão acerca do ser humano. Onde o que retorna para essa compreensão? Não apenas essa ideia de desenvolvimento de várias inteligências, mas essa compreensão de uma multidimensionalidade da vida, onde eu preciso considerar os aspectos racionais, os aspectos emocionais, mas eu preciso enxergar esse aluno, o conhecimento que é produzido, a estrutura da escola, o currículo, a partir de uma dimensão sistêmica e consciencial e também transgeracional. Isso significa que eu não vou apenas olhar para a capacidade que o aluno tem de conhecer matemática, física e português, mas eu vou olhar, por exemplo, e eu acho que casa muito bem, para os 4 pilares da educação que foram estabelecidos no final do século XX pela Unesco, que são aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a se relacionar e aprender a ser. Então, quando eu começo a olhar a educação a partir desses 4 pilares propostos pela Unesco como uma renovação da educação para o século XXI e também olhando com a perspectiva do Bert Hellinger, o que significa aprender a conhecer? Como o paradigma científico cartesiano conhece a realidade. Então eu vou procurar, através da minha razão, conhecer a realidade e vou fazer experimentos onde eu vou encontrar padrões de regularidade, um conhecimento que se estabelece através de várias pessoas que vão estudar aquele mesmo assunto nos detalhes. É retirada qualquer compreensão de outras dimensões que não seja a dimensão material da existência, às vezes se acrescenta a dimensão energética, mas de maneira nenhuma uma dimensão sutil, tal como a gente trabalha aqui dentro da constelação familiar, que é a dimensão que o Bert Hellinger chama de espiritual. Então, num primeiro momento, eu acho que a Hellinger Ciência ela contribui para uma renovação da educação com o próprio modelo de compreensão do que é o ser humano e também de como conhecer a realidade. Porque, na verdade, ao invés de eu saber mais sobre algo, a ideia do conhecimento da Hellinger Ciência é que eu sei menos sobre algo. O que isso significa? Isso significa que, para que eu possa produzir algum conhecimento novo, ao invés de eu procurar estudar a natureza minuciosamente, usando o método fenomenológico hellingeriano, eu vou me retirar, esquecer do que eu já sei. Isso é muito revolucionário no que diz respeito à educação, porque eu vou buscar a essência de algo não através da razão e não através do conhecimento acumulado por muitas pessoas. E essa abordagem hellingeriana, ela é quase que uma resposta, uma necessidade a uma saturação do modelo científico. Eu posso dizer que eu, como professora, eu não aguento mais. É muito cansativo. Qualquer pessoa que vai fazer um mestrado, vai fazer uma especialização, vai fazer um doutorado, especialmente um doutorado, sabe que quando a gente vai fazer um doutorado é assim. Quando eu comecei a fazer meu doutorado, a professora chegou e falou assim, são 300 páginas, 4 capítulos. Eu olhei, como? 300 páginas, 4 capítulos. E eu pensava assim, com quantos livros se faz um doutorado, né? Como quem diz, com quantos paus se faz uma canoa, né? É um conhecimento baseado numa exaustão que leva os alunos à exaustão, os professores a uma exaustão e não produz, ou se produz novidade, produz pouco e a um custo elevado.
Então, eu acho que essa renovação que a Hellinger Ciência nos coloca é de que existe um outro caminho de conhecimento. E esse é o conhecimento que a gente pratica aqui. Ou seja, eu parto da compreensão de que a realidade se revela para mim, que eu sei qual é o próximo passo que precisa ser dado, ou aquilo que é essencial dentro de uma situação emerge. Nesse sentido, não é que o Bert Hellinger surge do nada essa proposta. Quando a gente vai, por exemplo, ler o livro do Fritjof Capra, né, que escreveu o Tal da Física, que é um físico extremamente famoso, escreveu A Teia da Vida, e agora ele escreveu A Visão Sistêmica da Vida, e também um livro que agora a Revolução Ecojurídica, uma coisa assim, onde ele usa tudo isso dentro do direito. A gente percebe que esse paradigma cartesiano e esse pensamento sistêmico, holístico, integrativo, ele foi se transformando ao longo do tempo a partir de uma série de disciplinas. Então é como se a visão hellingeriana fosse o creme, fosse uma parte de um longo processo de transformação paradigmática que aconteceu ao longo de 3, 4 séculos, que é essa que ele chama de uma visão sistêmica da vida, e que é muito bem descrito no livro dele, com bastante densidade. Então, a visão hellingeriana transforma a compreensão do ser humano e de como adquirir o conhecimento sobre a vida. Outra coisa muito grave e importante que aconteceu nesse processo, nessa constituição desse modelo educacional que nós temos hoje, nessa compartimentalização das áreas do saber, que foi muito importante porque ela levou a uma especialização que nós chegamos ali, eu chego num médico que é especialista em retina, ou seja, ele não tem mais o conhecimento do todo do sistema, ou se ele tem, mas ele não pratica isso no dia a dia, ou seja, existe uma predominância da especialização, então ele é especialista na retina, num determinado problema. Então isso levou que o homem chegasse a um conhecimento profundo sobre algumas coisas, mas perdeu a dimensão do todo. E a outra coisa que aconteceu nessa compartimentalização, as disciplinas não conversam entre si. Então, dentro da Universidade de Brasília, por exemplo, a gente tem o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares. Mas veja bem, são várias disciplinas que se unem para tratar de um único tema, que já é fundamental. Por exemplo, quando eu estou falando de meio ambiente, qual é a disciplina que trata de meio ambiente? Não tem nenhuma que abarque sozinha. Esse é um dos resultados da saturação do paradigma da modernidade e da constituição da pós-modernidade, onde eu começo a ver que a vida é complexa, que se eu olho para um aspecto de uma determinada disciplina, eu não estou vendo todas as conexões que são existentes com outras disciplinas, e que para solucionar realmente os problemas cruciais da humanidade, nós vamos precisar retornar e retomar a a inter e a transdisciplinaridade, que é o caso da própria Hellinger Ciência. O que é uma disciplina transdisciplinar? Né? O que é uma área de conhecimento transdisciplinar? É aquela que se constitui através do aporte de muitas áreas do conhecimento, entende? Ou seja, eu tenho um determinado conceito, por exemplo, o conceito de campo. Ele vem da física, vem da biologia, vem da história, vem da filosofia, e dentro da Hellinger Ciência ele tem uma outra característica, uma outra especificidade. Então, quem é o dono do conceito do campo? Não existe isso. Esse conceito ele permeia várias áreas do conhecimento. Então, modifica a compreensão das pessoas. As pessoas não são vistas mais isoladas, elas são vistas como inseridas dentro da sua família e como inseridas dentro de um fluxo transgeracional. Ou seja, o meu talento, a minha capacidade de conhecer, de fazer, de me relacionar, de ser, não depende apenas de mim.
Então eu preciso olhar para aquele aluno que está dentro da sala de aula não como um aluno isolado. Eu preciso olhar para esse aluno como? Com o seu pai, com a sua mãe, com seus avós e com algo ainda muito maior que influencia naquilo que acontece dentro da sala de aula. E isso também acontece em relação ao professor. O professor passou a ter que dar conta de muitos conhecimentos, dependendo da faixa etária que o aluno tem, ou seja, é exigido do professor isso, e ao mesmo tempo, em situações, especialmente no caso do nosso país, de muita insalubridade, de muito estresse. Então esse professor está adoecido. Está adoecido. Então uma das contribuições da Hellinger Ciência é cuidar da saúde do professor. Porque um professor tem que atender a 30, 40, 50 alunos dentro da sala de aula. E qual é o suporte que tem para o professor? O que é oferecido para o professor? Curso de capacitação? Conhecer mais com a cabeça? Férias um pouquinho mais prolongadas? Não. Aquelas dinâmicas que acontecem dentro da sala de aula têm a ver com o que o professor vivencia dentro da sua família, dentro da sua história de vida, em relação àquilo que está passando com os alunos. Então, ajuda a uma nova maneira de conhecer, a partir de uma nova compreensão do ser humano, ressignifica o fazer. O que é realmente importante no dia de hoje saber fazer? Alguém na escola aqui aprende a fazer imposto de renda? Não. Então é como se dentro dessa visão cartesiana que se constituiu, dentro desse paradigma que se constituiu a educação, é como se tudo isso estivesse num plano ideal de conhecimento sobre a vida, história, matemática, física, biologia, mas aconteceu uma desconexão da educação com aquilo que é básico. E o que é mais básico é saber se relacionar. Tanto que a primeira função da escola não é fornecer conhecimento. Qual que é a primeira função da escola? Socializar. Justamente. Então, esse final de semana chegou uma pessoa me visitando na minha casa e ela chegou e falou assim, não, mas o meu filho entrou para a faculdade, mas eu estou muito preocupada porque ele não está fazendo nada do dever. Eu perguntei assim, ele está indo a alguma festinha? Tá, tem até uma namorada do mesmo semestre. Eu falei, ótimo. Por quê? O que ele tem que fazer em primeiro lugar, porque existe uma quebra muito grande entre o que acontece no segundo grau e a universidade, é ter amigos, se adaptar. Então essa é a primeira função da escola. A primeira função da escola é a socialização. Mas o que acontece em relação aos relacionamentos humanos? É a matéria mais difícil. Então quando chega um aluno dentro da sala de aula e apresenta um problema, da onde vem esse problema? É do aluno? Não. Esse problema é muito maior. Então vai transformar, a Hellinger Ciência transforma um olhar que se tem sobre a condição do aluno dentro da sala de aula. Por exemplo, como é que acontece a dinâmica do déficit de atenção? Muito comum dentro das escolas, ou seja, o aluno não está aqui com a atenção aqui e a atenção está em outro lugar. Que outro lugar? Geralmente está em casa. O que desvia a atenção do aluno para aquilo que está dentro da sala de aula? É o pai e a mãe se separando, são abortos dentro da família, são segredos, são emaranhamentos transgeracionais que pesam sobre essa criança, que nós já vimos que a criança é aquela pessoa que por amor cego faz absolutamente tudo por seu pai, por sua mãe, por sua família. Então, dentro desse livro, An Education of Our Time, Beth Hellinger fala especificamente de duas dinâmicas que acontecem. A criança diz, eu por você, mamãe, eu por você, vovó, eu por você, irmãozinho morto, eu por você, papai, né? Mas ele diz que antes dessa dinâmica existe uma outra, onde um adulto vai dizer, você por mim.
Então, quantas vezes assim, eu queria tanto que meu filho fosse advogado. Que sonho é esse? De quem é esse sonho? De quem é esse sonho? Então, com essa nova visão sobre a educação, eu vou rever o lugar do professor, do aluno, da família, da organização da escola, do tipo de conhecimento que é produzido dentro da escola. E uma coisa que é importante entender é o seguinte, uma coisa é a aplicação da constelação familiar dentro do ambiente escolar. Isso é possível de ser feito? Não, muito pouco. Eu não faço constelação dentro da escola. Eu aplico a compreensão sobre os relacionamentos humanos dentro da escola, mas eu não faço constelação dentro da escola. Não é um ambiente, eu não vou fazer uma constelação dentro da sala de aula, mas eu aplico os princípios. Por que eu não aplico uma constelação dentro da sala de aula? Porque não é o local para fazer psicoterapia ou para poder fazer terapia ou para mexer nesses aspectos profundos da alma da criança. Quando ela tem algum problema, que a gente percebe que esse problema é muito grande, ela vai para uma assistência psicológica, né? Ou psicopedagógica, e a partir daí é encaminhada para um profissional adequado. O professor não é um constelador. Da mesma maneira que um advogado não é um constelador, a menos que ele faça um curso de constelação. E ele vai ter duas atuações diferentes. Uma ele é professor, ou uma ele é advogado, e a outra ele é constelador. Mas o que eu, como professor, posso usar para dar constelação familiar e dar relinguescência dentro da sala de aula? Em primeiro lugar, me cuidar. E esse eu acho que é o maior benefício, ou o maior presente que um professor pode dar para o aluno. É ser uma pessoa mais feliz, é ser uma pessoa mais saudável, é ser uma pessoa mais realizada na sua própria vida. E aí sim, dentro dos cursos de formação em pedagogia sistêmica, que o professor tenha a oportunidade de trabalhar as suas questões. O que isso o professor pode levar para a sala de aula? Primeiro, essa compreensão de entender que o aluno não está ali sozinho, que ele traz com ele toda a dinâmica da sua família. Então, quando eu olho para um aluno, ao invés de dizer, esse aluno é um problema, o que eu vou fazer em relação a esse aluno? Eu vou olhar para ele, para a família dele e ver que junto de cada problema também está uma solução. Que dentro de cada emaranhamento familiar também se desenvolve um talento. Então, quando eu vou olhar para essa criança, eu vou ver que aquilo que ela traz dentro da sala de aula é fruto de uma outra dinâmica mais ampla. Por exemplo, então, o título do livro, Você é um de nós, é o primeiro princípio do pertencimento. Todos têm o mesmo direito de pertencer. Às vezes um aluno que fica agitado dentro da sala de aula, o que acontece? Qual é o problema? Ele sente falta de um irmão. Então ele ocupa o lugar dele, ele ocupa o lugar do irmão. Então dessa maneira o professor consegue olhar para aquilo que acontece com os alunos, falando, o TDAH tem a ver com o quê? O que está acontecendo na casa do aluno? O papai e a mamãe estão se separando? Morreu alguém da família? Está faltando um irmãozinho? E nesse aspecto foram feitos muitos desenvolvimentos, né? Então, recentemente estava aqui em Brasília, por exemplo, o curso Cores do Talento, da filha da Angélica Olveira, onde ela ensina uma dinâmica muito simples para poder tentar identificar o que aconteceu dentro da família daquele aluno. Então, aí foram feitos vários desenvolvimentos de exercícios, de técnicas pedagógicas que um professor de primeiro e segundo grau pode aplicar com seus alunos. E eu digo de primeiro e segundo grau porque tudo muda quando chega na universidade. Porque o que acontece quando chega na universidade? Não tem mais família. Ninguém chama para falar com o pai, com a mãe. Acabou. Isso não existe. Então, se tem um ponto onde ficou cega a presença da família, é dentro da universidade. Ali se pressupõe que com 17, 18 anos, porque o aluno entrou dentro da universidade, ele já é adulto. E isso não é um fato. Isso não é uma realidade.
Então, por exemplo, dentro dos princípios que eu posso utilizar dentro da sala de aula, o princípio do pertencimento, ou seja, dar um lugar para o aluno do jeito que ele é, concordar com o jeito que ele é, que a família dele é, e perceber que aquilo que ele apresenta dentro da sala de aula é fruto do que ele traz de casa. Outra coisa, que essa eu uso com muita frequência e é muito útil, o lugar. Qual é o lugar? Qual é o lugar de cada um? Então, a gente estava lá na Ordem dos Advogados do Brasil, a professora Mariane Frank deu uma entrevista e ela falou uma coisa, que o lugar do professor, assim como o lugar do terapeuta, é o último, né? Essa ideia de que eu ajudo a todos e me coloco em último lugar, que é um lugar de assistência, um lugar de ajuda. Então, foi fazer um novo olhar também sobre o lugar dos alunos, o lugar da família, o lugar do professor, das relações que acontecem entre a administração da escola e o professor, sobre o currículo. Por exemplo, um aluno tem problema com matemática. Se ele tem problema com matemática, de onde está vindo o problema dele? Com quem ele tem problema? Com o pai. Se ele tem problema com português, ele vai ter um problema com a mãe. Se ele tem um interesse especial pela história, vamos olhar para a história da família. Se ele depois vai fazer direito, qual foi a injustiça que aconteceu dentro da família? Então eu começo a ver nos interesses, nos talentos, nas dificuldades, as dinâmicas sistêmicas que estão por trás de uma determinada escolha ou de uma determinada dificuldade. Então a orientação vocacional dos alunos vai passar por um reconhecimento das lealdades invisíveis que esse aluno tem em relação à sua família. Então, quando eu trabalho orientação vocacional com a constelação familiar, eu não olho só para os aspectos que normalmente a gente olhava. Por exemplo, qual a matéria que você tem mais facilidade, mais dificuldade, como você gostaria de estar trabalhando, se é sozinho, se é em equipe, se é ao ar livre, se é num escritório. Não. Eu vou olhar para essas dificuldades e essas facilidades e eu vou olhar o que aconteceu, qual é a profissão da mãe, qual é a profissão do pai. Eu posso usar os movimentos sistêmicos para que esse aluno ele possa deixar com o pai o que é do pai, deixar com a mãe o que é da mãe e poder encontrar a sua própria vocação. Se eu sou formada de papai e mamãe e eu sou também, tenho algo dos dois e tenho algo distinto, a minha vocação vai ser a mesma coisa. Quem aqui tem mais de uma profissão? Geralmente, quem tem mais de uma profissão é para o papai, outra profissão é para a mamãe. Então, por exemplo, a profissão de professor é uma profissão que reconecta com o pai, porque a escola é um lugar hierárquico por excelência. Dentro da escola é o seguinte, ainda mais numa universidade, você tem mestrado, você tem doutorado, você tem pós-doutorado? Quantos anos você tem de casa? É simples assim, tem ordem. Dentro da educação é assim. Então é uma profissão paterna. Psicologia, profissão materna. Né? E muitas vezes eu faço uma união das duas coisas. Então, quando eu sou professora de constelação familiar, eu estou unindo o papai e a mamãe. Isso significa o quê? Isso significa que a minha profissão, que a minha educação, ela não está a meu benefício apenas. Ela está a serviço de algo muito maior da minha família. Ok. Então, como a gente estava vendo aqui, a Hellinger Ciência ela contribui para uma nova compreensão sobre o ser, renova a maneira de conhecer, estabelece formas concretas de melhorar os relacionamentos humanos, entende o que acontece dentro da sala de aula como fruto de algo muito maior que aquilo que acontece dentro da família e também aquilo que acontece dentro da sociedade através de suas dinâmicas transgeracionais. Então, o que está acontecendo em relação à educação no nosso país? Por que está acontecendo isso? Vejam bem, primeiro núcleo de aprendizado do convívio social é na família. Depois é a escola. Não tem nenhum outro lugar onde eu tenha passado mais tempo da minha vida do que dentro da escola. É dentro da família, dentro da escola e depois no ambiente laboral.
Então, os professores, se por um lado os professores precisam respeitar os pais, assim como vem um paciente para mim, eu estou a serviço não daquele paciente, daquele cliente, mas eu estou a serviço da mãe e do pai dele. Então, o professor precisa entender que ele está a serviço dos pais daquela criança. Que ele não é melhor do que os pais para educar aquelas crianças, da mesma maneira que os pais não vão delegar a educação dos filhos aos professores. Preciso entender que cada um tem o seu lugar. O que acontece quando fala que como o que está acontecendo hoje no Brasil? Quando eu não estou respeitando um professor, eu não estou respeitando a quem? A autoridade do pai e a sabedoria da mãe. Porque, na prática, a primeira professora é a mãe. Qual é o nome que os alunos chamam a professora? Tia. Tia. Tamanho o laço que se estabelece, né? O que mais? Então, existe uma falta de respeito pelos professores, pelo pai e pela mãe. Então, por exemplo, no Japão. Eu já comentei com vocês que um dia eu fui parar no Japão, aqui. Não? Nunca comentei isso? Um dia eu falei, eu estou com vontade de viajar. Estava dentro da universidade. Eu falei, eu vou lá na assessoria de assuntos internacionais e eu vou arrumar uma viagem para mim, fazer alguma coisa. Aí eu cheguei e tinha um concurso. Um concurso para escrever um texto sobre educação, que foi promovido pela Embaixada do Japão. Eu ganhei o concurso. Eu passei 15 dias no Japão, com tudo pago pela Embaixada japonesa. E eles fizeram esse concurso em vários países do mundo. E levaram pessoas de vários países do mundo para quê? Que nós fôssemos dar uma visão, fazer uma avaliação da escola de primeiro e segundo grau japonesas e contar como era a história do nosso país, como era a escola no nosso país. Vocês sabem que o Japão é um dos países que tem a melhor educação do mundo. E qual é o fundamento da educação dentro do Japão? É o respeito aos ancestrais, é o respeito à tradição. A única categoria profissional que o imperador é obrigado a se curvar é para o professor, porque até ele teve um professor. É o respeito que o professor precisa ter pelo pai, pela mãe, pela família, pelos ancestrais e da mesma maneira o respeito que os pais, os familiares, os políticos, a sociedade precisa ter em relação aos professores. É um caminho de mão dupla e é um processo circular. Então, renova o conhecimento através do método fenomenológico, olho para aquilo que precisa ser feito a partir de um olhar sistêmico. Vocês podem observar que todos os grandes problemas da atualidade, vamos falar de alguns, não tem nenhum que a solução venha de uma única disciplina. Então, promoção da intermulti e da transdisciplinaridade. Reestabelece novas possibilidades de melhoria de convivência do relacionamento humano e aquilo que é aprender a ser, que é o que diz lá dentro da Unesco, quer dizer, aprender a conhecer, a fazer, a se relacionar, a conviver e a ser, ou seja, desenvolver as minhas potencialidades. Isso significa desenvolver as minhas e de todas as pessoas que faziam parte, que fazem parte da minha família. Também passa a ter um respeito pela história, então um respeito pelos indígenas, um respeito pelos portugueses, um respeito pelos negros, um respeito por todos os imigrantes. Uma frase muito importante da literatura hellingeriana, né, sobre esse tema: todas as crianças são boas e seus pais também. Então também um olhar muito generoso para aquilo que é. Eu concordo com absolutamente tudo. Eu não vejo aquela criança que apresenta uma dificuldade como um problema. Eu vejo que ela não tem a liberdade para escolher de outra maneira naquele momento. Eu não quero eliminar uma criança, eu não quero eliminar um problema, eu não vou excluir uma criança da sala de aula, expulsar uma criança da escola. Eu vou olhar para aquilo e falar, isso também pertence, como eu lido com isso que está aqui. E não vejo que aquela criança que está dando problema na sala de aula, ela é má,
Não, todas as crianças são boas e seus pais também. E todas as crianças e todos nós fazemos o quê? Atuamos por amor. Tudo é fruto do amor. Então modifica completamente a visão dos problemas que acontecem na escola. Eu vou olhar para isso como frutos do amor. Agora, amor a quem? Amor a quê? Como sair desse amor cego que gera reprovação, evasão escolar, dificuldade de aprendizado, para um amor que enxerga e que constrói, através dessas relações com a ancestralidade, algo a serviço da vida. Então, a Hellinger Ciência vai ajudar o professor num nível pessoal, vai ajudar o professor a lidar com os problemas dos alunos, vai restabelecer a conexão entre a escola e a família. Para vocês terem uma ideia, esse programa de apoio familiar dentro do CUDEC, os próprios pais passam a oferecer esse programa. E esse programa se tornou um programa autônomo, ou seja, eu, escola, tenho uma presença dentro da sociedade. Eu ajudo a sociedade, ajudo as famílias e elas também, a partir esse input da escola, promovem isso dentro da sociedade, ou seja, tem um efeito muito amplo, porque eu já não olho a escola como uma coisa fechada, eu olho a escola como um organismo vivo que se relaciona com as famílias, que se relaciona com a sociedade, e eu construo instrumentos para essa ponte, como é o programa de apoio familiar que foi desenvolvido no CUDEC. Então, o que é importante reconhecer a partir dessa visão da pedagogia sistêmica? A atuação de múltiplas gerações, que cada geração tem uma característica, né? Então, antes a gente media uma geração por 15 anos. Hoje em dia, cada 5 anos acontece uma transformação no tipo do aluno. Então, eu começo a entender aquilo que a professora Angélica chamou, que é necessário desenvolver uma inteligência transgeracional. Não se fala em inteligência emocional, inteligência racional, inteligência espacial. Preciso desenvolver uma inteligência transgeracional. O que é isso? Eu vou dar valor ao que uma pessoa de 60 sabe, ao que uma pessoa de 50, 45 sabe, ao que uma de 30 sabe, ao que uma de 15 sabe. E olha o que está acontecendo com relação ao mundo nesse exato momento. Quem está levando o mundo para um alerta geral no que diz respeito ao clima? São os adolescentes. Uma menina faltou a aula, sentou na frente do parlamento, foi na Suécia. Ela um dia resolveu sentar na frente do parlamento com um cartazinho e é ela que está à frente de todo o levante da juventude no mundo sobre o clima. Então, entender a existência de uma inteligência transgeracional é valorizar o que cada geração tem para poder oferecer à vida. E poder isso também ser valorizado dentro das diversas instituições, ou seja, eu ouço quem tem 15, eu ouço quem tem 30, eu ouço quem tem 45, eu ouço quem tem 60, eu ouço quem tem 75. E ali eu tenho uma inteligência transgeracional entre os que estão vivos. E não apenas isso, mas eu reconheço os nossos antepassados como sendo sábios. Para eu poder resolver o problema da droga hoje, eu tenho que me basear, eu tenho que voltar para o conhecimento dos nativos indígenas que não tinham nenhum problema com o consumo de centenas de psicoativos. Então, qual é essa informação transgeracional que está presente na alma que eu posso acessar? Que informação ficou? Então, também é uma maneira de recuperar uma sabedoria que cada geração, que cada século tem para poder dar. As competências que são desenvolvidas na inteligência transgeracional. Reconhecer o que é. Parece brincadeira, né? Reconhecer o que é, do jeito que é, como é. É uma concordância que parte do seguinte princípio: eu sou ok e o aluno é ok como ele é. A família é ok como ela é. Não é alguém que é certo e o outro que é errado. Tudo está ok como é. Então eu, como professora, por exemplo,
Meu pai chegou esses dias lá em casa e falou assim, não, Isabela, você desde criança você brincava de ser professora e você dava bomba em todo mundo. Ele riu. Eu falei assim, como eu dava bomba em todo mundo? Você colocava todo mundo, gato, cachorro, vizinho, todo mundo, você dava bomba em todo mundo. Aí eu falei assim, uma coisa é o que somos, outra é o que fazemos. Muitas vezes um aluno merece uma bomba, não porque ele seja ruim, mas porque o que ele faz não atendeu aos requerimentos necessários da escola. Então também uma outra compreensão do ser humano, que aí é uma compreensão humanista, ou seja, eu sou ok, você é ok por aquilo que você é, da maneira como você é. Outra competência que é desenvolvida é a competência do professor de identificar essas dinâmicas. Qual é a dinâmica que está atuando dentro de um aluno quando um aluno está deprimido? Qual é a dinâmica que está atuando dentro de um aluno quando um aluno está com TDAH? Qual é a dinâmica do bullying? Que é a dinâmica de tentar excluir uma determinada pessoa, né? Então, como eu vou refazer essa integração desse aluno dentro da sala de aula? Como eu vou lidar com o bullying dentro da escola, dentro de uma perspectiva sistêmica? Então, eu vou identificar as dinâmicas profundas, a dinâmica oculta que estão ali. Ser capaz de observar e interpretar essas informações e, obviamente, resolver as questões. Resolver como? Fazendo constelação? Não. A constelação é feita por um profissional, que é o constelador, que é talvez o psicopedagogo ou o psicólogo que está ali, se tem essa formação. Dentro da sala de aula, o professor vai aplicar tudo isso na matéria dele. Como é que ele faz para poder aplicar isso dentro da matéria dele? Cada matéria é uma coisa. Mas eu, como por exemplo, eu vou dar aula de biologia, eu vou usar isso e relacionar isso à família. Ou seja, eu aproveito o meu conteúdo para, com esse conteúdo, promover o desenvolvimento do ser humano. Então, por exemplo, eu sou professora de criatividade, uma das matérias que eu dou. Eu posso chegar lá e ensinar para os alunos um monte de técnica. Ah, vamos fazer brainstorming, vamos fazer conexão forçada, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Lista de técnicas. Mas isso é suficiente para uma pessoa ser criativa? Não. Para uma pessoa ser criativa, ela precisa sair da sua zona de conforto, entender como ela mesma funciona e aonde que está a parte criativa dela que ela não acessa. Se eu tenho uma visão sistêmica, transgeracional de estudo, eu vou ajudar o meu aluno não só a aprender física, química, biologia ou conteúdo da matéria, mas eu vou conduzi-lo para um crescimento humano e para a realização das suas potencialidades e as potencialidades da sua família. Eu não vou dissociar o que a pessoa aprende racionalmente, o que ela faz de dever de casa e aquilo que ela é. Então, a escola volta a ter essa característica de ser um lugar de crescimento humano, integral. Outra coisa que a Hellinger Ciência traz, um novo olhar, que é um olhar generoso, amoroso e agradecido por tudo. Eu agradeço e olho de maneira amorosa com tudo que acontece dentro da escola, não como sendo algo que deveria ser assim e é assado. Do jeito que é, tá ok. Esse é o ponto de partida para algo ainda melhor. Então, a partir da escola, a gente tem um outro tipo de cura, um outro tipo de transformação que acontece com os alunos, com o professor, com a relação hierárquica também da administração da escola com os professores e com os alunos. Toda busca pelo conhecimento em si soma. A escola precisa entender isso. Tanto que, por exemplo, uma escola de segundo grau americana, que é muito diferente da escola de segundo grau brasileira, por assim dizer, né, de ensino médio, as matérias já são eletivas. Então, eu escolho fotografia, eu escolho dança, eu escolho isso. Ou seja, onde eu já vou direcionando o meu talento para aquilo que me faz ser feliz. São coisas muito distintas, ganhar dinheiro, fazer o que gosta, são coisas muito distintas. Para um homem, especificamente, para um homem, quando eu confio que ele pode ganhar dinheiro, é a melhor contribuição que eu tenho para ele.
Eu confio nele na capacidade de ir para o mundo, porque a capacidade de ir para o mundo, por exemplo, a Angélica diz, quem deve levar o filho para a escola? É o pai, porque a escola é o mundo. Então, é o pai que dá essa segurança de sair do conforto da casa, da família e da mãe e fala, você vai para o mundo, você vai para a escola. Então, eu preciso confiar na capacidade dele de ganhar dinheiro. Então, essa visão sistêmica dentro da escola, eu vou começar a olhar para esses talentos como frutos de emaranhamentos e de soluções que os próprios sistemas estão encontrando e como que eu vou dar espaço para isso. E nesse sentido, como que eu como pai ou eu como mãe posso olhar para o destino do meu filho e às vezes disso eu tenho um filho que é super bem sucedido e outro que não é financeiramente. Como que eu olho para isso? Com que generosidade, com que amor, com que concordância? Não, eu não acho que ocorra da mesma maneira. Eu não vejo a relação homem e mulher como equitativa nesse aspecto. Eu acho que são talentos e maneiras diferentes. Isso não significa que uma mulher não deva ganhar a mesma coisa que um homem, isso é fato. Isso não é essa questão, mas são dinâmicas diferentes. Tanto é que é muito engraçado que eu tenho visto alguns líderes internacionais. Esses dias eu vi uma entrevista do Krishnamurti, eu já vi o Dalai Lama falando isso, já vi o próprio Bert Hellinger falando isso, como o futuro é da liderança feminina. Porque o mundo está precisando dessas qualidades que a mulher tem, que são diferentes das qualidades que o homem tem. As mulheres não tinham acesso à educação, não tinham acesso ao trabalho, eram donas de casa. Então, uma determinada geração, o que aconteceu? O mais importante não é ter marido, o mais importante é ser bem-sucedida profissionalmente. O que essas mulheres estão fazendo? Elas são mulheres que vão ser solteiras ou vão ser muito bem-sucedidas financeiramente, mas elas disseram, casada não. Por quê? A minha mãe, a minha avó, a minha bisavó viveram relacionamentos afetivos desastrosos. Então agora se tornou importante para uma determinada geração ser bem-sucedida no mundo. Mas eu dar liberdade para minha filha se ela quer ser uma esposa e mãe, como algo sendo igualmente válido, se ela for bem-sucedida financeiramente, isso seria uma visão hellingeriana de uma orientação vocacional. Dá à mulher a possibilidade de ser mulher. Então eu tenho que olhar para as meninas com a especificidade delas. Elas vão, se elas tiverem filhos, elas vão precisar ter um tempo de dedicação para isso. Isso é igualmente válido a ser bem-sucedida. Como ela encontra recursos a partir da Hellinger Essência para lidar com isso? De maneira bem prática. Em primeiro lugar, ela precisa se conectar com quem? Com os dela, com os seus. O pai vai te dar o respeito pela autoridade. E a mãe vai te dar a empatia. A simpatia, a capacidade de se conectar com aquilo que acontece no sentimento dos seus alunos. Da mesma maneira, eu olho para esse aluno, também com o pai, também com a mãe, e vejo essa agressividade que está ali dentro desse contexto. E com quem é que eu me relaciono em primeiro lugar quando eu vejo um aluno? Para quem eu olho primeiro? Para a mãe, com certeza, para a mãe dele. Então, do jeito que acontece dentro da sua família, tá ok, mas aqui na escola é diferente. Eu não desqualifico aquele comportamento. Eu digo não, na sua casa, na sua família, no seu país, no seu estado, é assim, tudo bem. Agora aqui é diferente. Então, do jeito que acontece dentro da família dele, aquele destino da família dele, porque é muito difícil, por exemplo, para um aluno poder estudar, quando outros dentro da família não puderam estudar. Então, eu tenho que entender para a lealdade profunda de um aluno que não consegue estudar, porque ele é leal a quem não pôde ter acesso ao estudo. Então, eu perceber, não, se você não estudar, está tudo bem, porque é muito mais forte essa lealdade. Como que eu vou ser bem-sucedido na vida
ter mestrado, doutorado, pós-doutorado, se o meu pai e a minha mãe não tiveram nem pré-primário. Se você for igualzinho ao seu pai, tudo bem. É suficiente. Se você não estudar e continuar como o pessoal da sua família, tudo bem. Eles viveram. Mas quem sabe, se você estudar, você não pode construir uma casinha para eles, ou melhorar alguma coisa para o mundo, ou honrar essa família de outra maneira. A profissão, como a gente falou na vez passada, né, que estava aqui transbordando de gente, que nem deu para falar tudo que a gente tinha para poder falar, da onde vem essa vocação? Então, essa vocação, ela vem de um emaranhamento transgeracional, mas ela vem de uma recuperação da minha criança, né? Então, assim, eu até me espanto quando meu pai fala que eu era professora, porque foi muito difícil para mim ser professora. Muito difícil. Eu comecei a ser professora quando eu tinha 26 anos, os meus alunos tinham 20. Quem é que dá conta? Hoje que eu tenho 23, eu chego na sala de aula e falo assim, aí quem tem mais de 23 anos? Que eu tenho 23 anos de professora. Todo mundo tem menos, eu falo, então tá bom. Agora tá fácil. Tá entendendo? A nossa vocação, ela tem a ver com uma recuperação da nossa alma, de quem nós somos. Como que a gente faz isso? Permite, em primeiro lugar. É o tênis de mesa, é o tambor, é o canto, é o que seja. Eu permito que aquilo exista. Se um filho chega para um pai e pede uma bênção, muito difícil um pai não abençoar. Então, uma chave, nesse caso, é, por favor, papai, me permita fazer um pouquinho diferente. Por favor, confia em mim. Por quê? Para um filho também, quando ele vai fazer alguma coisa que é contra ou é diferente daquilo que o pai fez ou que a família fez, é muito difícil. É muito difícil, porque a sensação que eu tenho, porque eu sou leal, em primeiro lugar, eu sou uma boa filha ou um bom filho, eu quero ser amada e pertencente à minha família. Então, a chave aí, para você poder fazer diferente, é pedir a bênção e entender que seu pai pode não te ajudar com a raquete, pode não te ajudar com o equipamento, pode pagar só uma tatuagem. Mas abençoou? Abençoou. Então, é muito importante essa reconexão. Né? E entender que quando o pai não vai fazer isso, ele também te ajuda, está te ajudando. Por que ele está te ajudando quando ele não te dá todos os recursos? Você cria independência. Você tem que criar a sua própria independência, construir os seus próprios recursos. O caminho. O filho vai até o velho pai e pede: pai, me dê a sua bênção antes de partir. O pai diz: minha bênção será lhe acompanhar numa parte do caminho da sabedoria. Na manhã seguinte, saíram para o campo e, partindo do vale estreito, subiram uma montanha. Quando chegaram no alto, a tarde caía, mas a paisagem estava banhada em luz por todos os lados, até o horizonte. O sol se pôs e com ele se foi o esplendor. Caiu a noite. Contudo, quando escureceu, as estrelas luziram. Super simples e tão profundo. Eu te acompanho num pedaço do caminho, quer dizer, quando eu não estiver aqui, olha para o céu. Lá estão as estrelas. Eu te levo até no alto da montanha, te levo para você poder ver a vida. Na hora que o sol se põe, ou seja, na hora que vem o escuro, as estrelas luziram. Né? Esse é Olhando para a Alma das Crianças. E aqui nesse livro, especificamente, ele tem ele explica muitas das dinâmicas que acontecem com as crianças na escola. Mas, de um modo geral, as dinâmicas são essas. São aborto, segredo, assassinato, exclusões que aconteceram dentro da família. A vida real. Muitas vezes ficamos imaginando como seria uma infância realmente feliz e o que nos prepararia melhor para a vida, ou seja, pais amorosos, infalíveis, compreensivos, sempre ao nosso lado,
ajudando-nos em todos os aspectos e protegendo-nos contra todos os males. O que acontece com essas crianças mais tarde na vida? Que sabem das dificuldades da vida e dos desafios que elas nos impõem. Quão corajosas serão? No que diz respeito à capacidade de sobreviver, também diante de grandes dificuldades, estão em desvantagem em comparação com as crianças que tiveram uma infância difícil. Às vezes, comparo os estudantes universitários na Alemanha com as crianças de 6 ou 7 anos que vendem jornais na América Latina. Quão fortes já são, quão independentes, como podem tão jovens assumir a responsabilidade pelo sustento da família e contribuir de forma natural para ele? Quanta vivacidade, prontidão e que força interna! Tenho mais profundo respeito por elas. Elas sabem das durezas da vida e o que, em última instância, ela exige de nós. Então, é um olhar muito generoso para as dificuldades, né? Para aquilo que falta. Pedagogia sistêmica. Hellinger. Gostaria de dizer algo sobre a pedagogia sistêmica. O que significa pedagogia sistêmica? Significa que não vemos apenas o aluno, mas também os pais do aluno nele. Uma professora me falou certa vez que quando está diante de uma classe de 20 alunos, não vê apenas 20 pessoas, mas sim 60, pois os pais também estão incluídos. Quando o professor também vê os pais dos alunos por trás deles, ele os entende. Ao mesmo tempo, sente por trás de si seus próprios pais e ancestrais. Entretanto, a sociedade ocidental existe uma ideia dos pais ideais. Isso não faz sentido para mim. Meus pais não foram ideais, mas foram muito bons. A meu ver, e esta é uma afirmação revolucionária, todas as crianças são boas, assim como seus pais. Esse respeito aos pais, aos próprios pais e aos pais dos alunos com que trabalhamos é a base de uma boa educação. Uma vez resumi isso de forma breve, escrevendo uma carta para minha mãe. Ela já está morta há muito tempo, mas eu escrevi a carta. Querida mamãe, você é uma mulher comum, como milhões de outras mulheres. Como uma mulher comum, você me concebeu e carregou no seu ventre. Depois você me deu à luz, alimentou, cuidou de mim por muitos anos, como uma mulher comum. Como uma mulher comum, você foi para mim a melhor mãe que eu pude ter. Assim, amo você como uma mulher comum. Libero você de minhas expectativas, que vão além daquilo que posso esperar de uma mulher comum. Aquilo que você me deu vai muito além do que eu poderia esperar sendo uma criança comum. Se olharmos para nossos pais, para todos os pais e para os pais dos nossos alunos, então eles fizeram tudo certo. Na transmissão da vida, fizeram tudo certo. Nesse sentido, todos os pais são perfeitos. Se eu os tiver no coração, alguém pode me dizer o que quiser sobre seus pais. Eu os respeito. Então, é um respeito profundo o que a pedagogia com esse enfoque de Bert Hellinger traz. Crianças difíceis. Gostaria de dizer algo sobre doenças. Talvez você ache que isso não tem nada a ver com o que se passa aqui. Eu percebi que quando alguém tem uma determinada doença, principalmente quando se trata de uma doença com risco de morte ou de um sintoma corporal em especial, aquilo que dói, aquilo que o torna doente está em ressonância com outra pessoa. Está em ressonância com uma pessoa que foi excluída da família ou que foi esquecida nela. Embora a doença não olhe para nós, ela olha para outra pessoa e quer direcionar o nosso olhar para ela. Se honrarmos essa pessoa, se a acolhermos em nosso coração, a doença pode ir embora. Muitas vezes, ela pode simplesmente ir embora, cumpriu sua missão. O mesmo acontece no caso de uma criança difícil. A criança difícil está em ressonância com outras pessoas, como ele, por exemplo, estava em ressonância com a criança abortada. Ele cita um exemplo. Então, ao invés de querer corrigir o problema, por exemplo, através de advertências que de nada adiantam,
Olhamos com a criança para a pessoa em sua família que quer ser acolhida. Essa ideia já nos alivia e alivia a criança também. Ela já não é tratada por nós. Vamos com ela por um certo caminho. Nesse caminho, ela se sente segura conosco. Como que uma dimensão espiritual pode retornar à escola? Como que eu vou olhar para uma criança que não está bem dentro da sala de aula, que enfrenta problemas de relacionamento e vou sequer, como é que eu posso dizer, vai estar no meu âmbito de preocupações as pessoas que já morreram do sistema familiar dela. Dá para entender o tanto que essa pedagogia é revolucionária? Não, identificação é quase como se eu me identificasse tão completamente com aquele outro ser que eu já não sei se eu sou eu. Agora, uma ressonância, isso significa que eu tenho uma sintonia com aquela outra história, com aquela outra pessoa. Aconteceu um determinado destino, eu prossigo em ressonância com esse destino da família, num nível profundo, a gente já sabe que por amor, para que algo seja integrado. Os desajustados sociais que a família não conseguiu integrar, agora precisam ser integrados. Mas daí ao ponto de uma pessoa dizer, eu não sei se eu sou eu ou se eu sou outra pessoa, já é outra coisa. É mais forte. Onipotência e impotência. Ainda há algo importante a ser observado aqui. Muitos creem poder tomar a vida nas mãos, como se tivessem o poder sobre a vida e a morte. Principalmente as crianças pensam assim. Por isso, muitas vezes, as crianças têm na alma a ideia de que seus pais estarão melhores se assumirem um sofrimento no lugar deles, como se tivessem o poder de absolver seus pais através de um sacrifício. Então, às vezes, dizem em suas almas, é melhor que eu morra em vez de você. Então, tem sentimentos de onipotência. Como nos tornamos adultos? Quando percebemos o quanto nosso poder é limitado. É preciso lutar bastante para chegar nesse estágio. Muitos adultos ainda acreditam poder absolver outros de seus destinos. Alguns professores também acreditam que podem mudar algo em seus alunos. Alguns creem até mesmo poderem mudar o mundo, mas também acabam percebendo que isso não é possível. No exemplo desse garoto, podemos ver como é dura essa luta e como é difícil essa renúncia. Que luta, mas ele conseguiu. Estamos vinculados aos destinos de nossa família ao longo de várias gerações passadas. Quando nos deparamos com pessoas que, de acordo com a nossa compreensão, comportam-se de maneira estranha ou fazem coisas ruins, sabemos que estão vinculadas a algo que não compreendem. Então, olhamos para além deles e, sem intervir, respeitamos seu destino especial. Quando respeitamos esse destino sem querer fazer nada, eles ganham força. Muitas vezes temos a ideia do livre-arbítrio humano. Possuímos livre-arbítrio, mas apenas limitado. No que diz respeito às coisas grandes, como vida e morte, são outras forças que regem. O que podemos fazer então? Nós nos entregamos a essas forças também com relação ao nosso destino. Depois de entregarmos-nos a essas forças, às vezes podemos ajudar outras pessoas, mas em sintonia com elas. Então diminui o trabalho dos professores, o trabalho dos pais e as crianças se sentem melhor. Por trás de tudo está uma grande confiança de que no final tudo se una e de que as distinções que fazemos entre bem e mal se desfaçam no final. Não há mais bons nem maus, apenas pessoas. Então, como ajudar os pais a terem confiança nos seus filhos? Sabe como é que foi que eu fui para a escola pela primeira vez? Já contei para vocês? Era tipo assim, mãe, eu quero aprender a ler. Me leva para a escola? Tá bom. Aí a mãe arruma todo o uniforme, todos os caderninhos, que eu me lembro até hoje que os caderninhos da minha mãe, todos os livrinhos da minha mãe, era tudo encapado. Cheguei na escola, no primeiro dia a professora não me ensinou a ler. Eu falei, não volto. Ela não me ensinou a ler. A minha mãe teve que arrumar uma professora que me ensinasse a ler. Ou seja, se um aluno
Para ele poder se interessar por aquilo que acontece na escola, aquilo tem que fazer sentido para ele, tem que ser útil. Isso não faz sentido. Se aquilo não é útil para ele como aquele ser, ele não vai querer ir para a escola. Mas aí também é necessário ensinar para o aluno uma certa resiliência. Tem um tanto que eu também tenho que aguentar e vencer.